Muito bem, meus amigos, vamos lá. Nós estamos no O Livro dos Espíritos, parte segunda, do mundo espírita ao mundo dos espíritos, e estamos no capítulo 10, iniciado no encontro passado, das ocupações e missões dos espíritos. Nós começamos na questão 558, fizemos duas questões no nosso encontro passado, 558 e 559, e fizemos uma introdução a respeito da visão que nós aqui do mundo físico temos do mundo espiritual. Essa visão ela se baseia muito nas filosofias de cada religião, da interpretação que se faz do mundo espiritual. Algumas vezes uma vida contemplativa, outras vezes uma vida de sofrimento eterno, e a doutrina traz para nós os espíritos vivendo nessa dinâmica do mundo espiritual, nessa dinâmica incessante em que todos estão ali em processo de desenvolvimento, e esse desenvolvimento se dá através do trabalho, através das ocupações. Então, na questão 558, foi perguntado se alguma outra coisa incumbe aos espíritos fazer que não seja melhorarem-se pessoalmente. Então, essa melhora pessoalmente, como nós vimos, ela é uma melhora moral. Mas de que forma que os espíritos se melhoram? O que mais realizam no mundo espiritual, além de visarem o seu autoaperfeiçoamento? A resposta dos espíritos: concorrem para a harmonia do universo, executando as vontades de Deus, cujos ministros eles são. A vida espírita é uma ocupação contínua, mas que nada tem de penosa como a vida na Terra, porque não há fadiga corporal, nem as angústias das necessidades. Então, podemos dizer, bom dia, abraço, podemos dizer que existe a liberdade do espírito no mundo espiritual com relação ao corpo físico. Porém, muitas dos obstáculos que são criados vêm do próprio espírito, de acordo com o seu estágio de evolução, o seu grau de desenvolvimento, o seu entendimento a respeito da sua própria realidade e da realidade espiritual. Falaremos sobre isso mais para frente. Na questão 559, também desempenham função útil no universo os espíritos inferiores e imperfeitos. Todos têm deveres a cumprir. Para a construção de um edifício, não concorre tanto o último dos serventes de pedreiro como o arquiteto. Fez uma referência aqui à questão 540 aqui do Livro dos Espíritos, falando sobre os animais, né? A respeito das influências dos espíritos nos fenômenos da natureza, em que há seres no mundo espiritual, assim como também aqui no mundo físico, que concorrem para essa harmonia e para a evolução do nosso mundo, seja o nosso mundo como um todo, seja ali uma pequena comunidade da fauna, da flora, seja lá onde for, que tem ali os seus objetivos, a sua existência, enquanto eles evoluem a partir das tarefas que desempenham, sejam conscientes ou inconscientemente, né? E aqui então, até mesmo, inclusive vimos, né, que até mesmo os espíritos inferiores no sentido de desenvolvimento moral, não apenas intelectual ou mesmo a evolução espiritual, esses espíritos então, eles mesmo desempenhando funções que nem sempre compreendemos, como é o caso, por exemplo, das influências espirituais, como é o caso dos processos de obsessão, das perseguições, até mesmo aí existe a colaboração dos espíritos através desse tipo de interação, em que, mesmo através da dor, a evolução se dá. Mas como nós falamos, muitas vezes vemos uma situação sem compreender por que ela se dá, qual é a sua origem. E o objetivo, claro, né, o objetivo é sempre promover a evolução e a harmonia e o desenvolvimento do amor. Mas depende muito do
estágio evolutivo em que cada espírito se encontra e do progresso que ele precisa realizar. Pois é, Bras, assim como acontece também aqui no mundo físico. E agora, então, na questão 560, tem atribuições especiais cada espírito? Lembrando sempre, né, como eu comentei com vocês no início desse capítulo, que Kardec, quando ele trouxe essa proposta, ele procurava, então, revelar aspectos do mundo espiritual que até então eram ignorados pelas religiões tradicionais dominantes na época, assim como também são ignoradas pelas religiões atuais hoje, né? Então, quando nós falamos sobre atribuições especiais de cada espírito, das funções, do trabalho que eles devem desempenhar, esse daqui então foi uma grande mudança no modo como nós vemos o mundo espiritual, em que cada espírito se encontra ali aproveitando a sua oportunidade de crescimento. Alguns demoram mais, outros aceleram o seu desenvolvimento, e tudo isso se dá através dos trabalhos, responsabilidades e compromissos que assumem que vão auxiliá-lo no seu desenvolvimento, cada espírito de acordo com as suas condições. Então, tem atribuições especiais cada espírito? Todos temos que habitar em toda parte e adquirir o conhecimento de todas as coisas, presidindo sucessivamente ao que se efetua em todos os pontos do universo. Como diz o Eclesiastes, há tempo para tudo. Assim tal espírito cumpre hoje, neste mundo, o seu destino. Tal outro cumprirá ou já cumpriu o seu em época diversa na terra, na água, no ar, etc. E aqui ele fala, então, não apenas do espírito como nós conhecemos, mas ele fala do espírito no geral, do princípio espiritual como um todo, nas diversas posições evolutivas, desde o espírito mais primitivo até o espírito mais evoluído, todos têm atribuições especiais. Essas atribuições, como acontece numa empresa, cada indivíduo ele ocupa uma posição, de acordo com o seu conhecimento e de acordo com as suas capacidades. Então, numa grande empresa, nós temos desde aquele funcionário mais simples até aquele que possui grandes responsabilidades, até aquele que ocupa a posição de comando daquela instituição. Cada um desempenhando o seu papel. No nosso caso, nós estamos trabalhando numa empresa visando exatamente ali a nossa sustentação. Nós nos capacitamos, procuramos ali aplicar esse conhecimento e em troca nós temos ali a nossa remuneração. No caso do mundo espiritual, cada espírito tem ali uma atribuição exatamente como um incentivo, como um estímulo para a sua evolução, para o seu desenvolvimento. Portanto, como é colocado para nós aqui, em cada parte do universo o espírito desempenha uma função, e lembrando que sempre há um encadeamento das tarefas que ele desempenha em cada etapa da sua existência, para que ele possa aprender, para que ele possa se desenvolver, para que ele possa evoluir. Então, mesmo que hoje ele tenha ali uma tarefa que parece simples, na verdade ela faz parte de um grande encadeamento de atribuições que ele recebe, em que hoje ele desempenha uma tarefa pequena, amanhã é uma tarefa complementar, e assim elas vão se complementando sucessivamente, até o momento em que o espírito, adquirindo ali um grande grau de conhecimento, pode também assumir maiores responsabilidades. Portanto, todos temos que habitar em toda parte e adquirir o conhecimento de todas as coisas, como é colocado para nós aqui nessa primeira questão. Na questão 561, são permanentes para cada um e estão nas atribuições exclusivas de certas classes as funções que os espíritos desempenham na ordem das coisas. Então o espírito sempre vai desempenhar aquela tarefa, aquela é uma atribuição exclusiva dele, ou de certas classes que eles fazem no mundo espiritual. Todos têm que percorrer os diferentes graus da escala
para se aperfeiçoarem. Deus, que é justo, não poderia ter dado a uns a ciência sem trabalho, destinando outros a só a adquirirem com esforço. Então, quando ele fala que todos têm que percorrer os diferentes graus da escala para se aperfeiçoarem, é o que acontece conosco. Da mesma forma que em cada etapa da nossa reencarnação, das nossas reencarnações, nós temos ali ocupações específicas ou ocupações que nós desempenhamos aqui durante a nossa existência. Aquilo que hoje nós fazemos tem como objetivo fazer com que determinados aspectos da nossa personalidade acabem se desenvolvendo. Depois nós teremos outras tarefas e assim nós vamos nos ocupando sucessivamente nessa grande escala evolutiva, como foi colocado para nós aqui, nos diferentes graus de escala. Nós temos essas atribuições que elas podem se apresentar, como eu comentei, em pequena escala. Algo apenas aqui que para nós pode parecer insignificante, mas na verdade ela faz parte de um grande conjunto da nossa programação reencarnatória. Então hoje nós fazemos uma tarefa pequena, cotidiana, muitas vezes monótona, que faz parte do nosso dia a dia. Sem nos darmos conta, porque a nossa visão não consegue se ampliar, fazendo com que nós tenhamos um entendimento amplo sobre aquilo que diz respeito à nossa existência, nós ficamos nos perguntando, mas por que aquelas pessoas fazem isso? Eu já comentei com vocês numa outra vez que eu assisti a um documentário que falava sobre a história da Serra Pelada. A Serra Pelada é aquela serra onde a corrida do ouro se deu aqui no Brasil, lá naquela região do Pará. Então, naquele documentário foi mostrando um pouquinho sobre as buscas, foi mostrando sobre a estrutura, sobre o garimpo de um modo geral, e em determinado momento mostrou uma cena que era aquele verdadeiro formigueiro humano, aquelas escadas precárias que eram ali fincadas na encosta daquela escavação que fizeram. E ali então homens que acabavam carregando sacos de terra, porque aquele saco de terra depois era levado para um lugar onde era feito ali o processo de lavagem para extrair pequenas pedrinhas de ouro, pequenos detalhezinhos, né, que foram ali garimpados no meio daquela serra toda para trazer para ele uma pequena riqueza. Eram homens que se mostravam enlameados, totalmente sujos, usavam apenas uns shorts, sem camisetas, sem calçado, sem qualquer tipo de equipamento, subindo e descendo todo o tempo para poder extrair uma pequena migalha de ouro que para ele era ali o seu ganha-pão, o modo como ele conquistava a sua vida. E a gente ficava se perguntando qual exatamente o sentido da existência daquele indivíduo. Porque era uma massa, você não conseguia identificar aquela pessoa sabendo quem ela era, por que ela estava ali, qual é o sentido da sua vida, qual é o propósito da sua existência. Para nós era simplesmente mais uma pessoa que se anulava no meio daquela massa de pessoas que viviam naquele automatismo que para nós pode parecer sem sentido. Mas quando nós passamos a olhar por uma perspectiva mais elevada, e quando nós começamos a pensar individualmente que cada espírito se encontra naquela posição, fazendo um trabalho braçal, fazendo um trabalho que aparentemente para ele tem um único objetivo, que é ele ter ali aquela pequena riqueza para a sua vida, na verdade para ele aquilo faz parte de um processo. É aquele processo em que ele, vivendo naquela vida mecânica, que aparentemente é sem sentido, ela promove, ele faz parte, assim como foi colocado para nós lá na questão 540. Aquelas miríades de seres, né, que criam os corais, por exemplo, no meio do mar, e ali então, nesse bioma que é construído, nós temos ali alimentação, peixes, lugares de habitação onde os peixes podem viver. Então aquele pequeno coral não tem qualquer consciência do seu papel naquele processo.
Então, no nosso mundo, nós temos, então, o desenvolvimento econômico, temos o desenvolvimento social, e aquele indivíduo faz parte desse processo sem que ele se dê conta. Para ele, ele vive em busca de uma pequena pedra de ouro. Para o processo em si, ele faz parte de um mecanismo que, mesmo que para ele seja imperceptível, ele faz parte de algo maior. E ele espiritualmente, vivendo nesse automatismo, ele está despertando a sua consciência de um modo mais lento, de um modo aparentemente incógnito, mas ele está sendo observado, ele está sendo acompanhado, ele tem ali aqueles espíritos que o acompanham durante aquele processo, a sua própria reencarnação, vivendo aquela situação de simplicidade, aquela situação de sem ter grandes atribuições, o que ele não pode, por exemplo, aprender nada vivendo aquilo, para ele aquela existência é parte de um estágio em que ele, sem ter consciência, está vivendo a sua evolução. Até o momento em que numa outra existência ele terá a capacidade de ter um entendimento melhor, de ter ali responsabilidades e conhecimentos maiores, até o momento em que ele começa de fato a despertar. Olhando por essa perspectiva, então, nós vamos ver que no meio daquela massa, como nós temos hoje, se vocês olharem em tudo aquilo que acontece no nosso mundo hoje, muitas vezes aparecem cenas nos vídeos, na televisão, nos jornais, em que nós temos aquela grande massa de gente que acaba ficando um dia depois do outro, a sua vida aparentemente sem sentido. Eu me lembro também de uma outra cena que mostrou numa dessas estradas que vão para o interior do Brasil, aquela pequena casinha na beira da estrada, uma pessoa que a vida dela é acordar, fazer ali as atividades do dia a dia, depois ali se alimentar, depois voltar a dormir e acordar e fazer isso repetitivamente. E a pergunta que nós fazemos é: qual é o sentido? Qual é o sentido da nossa existência? Nesse ponto, Brás, a gente vai lembrar que nessa vida, nessas relações, onde nós temos aqueles que são os algozes, aqueles que são os imposidores, aqueles que exploram, existe uma relação ali, uma relação infelizmente bastante negativa, uma relação destrutiva que existe entre eles, mas que na verdade tudo isso faz parte também de um aprendizado. Aquele que provoca, por exemplo, esse sofrimento por causa dessa imposição, ele tem ali, embora ele não esteja consciente do que ele faz, ele tem responsabilidade e vai responder por aquilo. Lembrando que ninguém reencarna com o papel de prejudicar o outro, mas a partir do momento em que ele opta por esse prejuízo, ele responde por isso na sua, ou de imediato, ou numa existência futura, mas ele terá que responder por esse trabalho, por essa ação que ele praticou. E enquanto isso, aquele que está submisso a esse tipo de conduta também tem o seu sentido. Então nós vamos olhar em várias experiências que nós acompanhamos pela história da humanidade, durante a escravidão, durante perseguições, durante conquistas. Vemos inclusive hoje, temos comunidades no mundo espiritual, ou melhor, comunidades aqui no mundo físico, de indígenas, daqueles que vivem em comunidades isoladas, todos eles estão em processo de evolução. E todos eles, agora no mundo espiritual, mesmo, isso eu estava trazendo esse exemplo do mundo físico, porque é aquilo que para nós é muito mais palpável. Mas levando isso para o mundo espiritual, até mesmo esses espíritos que aparentemente vivem ali numa condição quase que insignificante dentro do nosso ponto de vista, para ele tem significado porque se ele se encontra naquele estado de estacionamento temporário, até mesmo isso para ele faz parte do processo de evolução. Que agora ele está estacionando, mas esse estacionamento é parte exatamente do seu despertar. Você se lembra que nós conversamos, fazendo uma comparação, trazendo, por exemplo, alguns alimentos, né, que são cozidos com muito mais rapidez e outros alimentos que demoram muito mais para poderem mudar a sua consistência. Inclusive, alguns alimentos precisam até mesmo de uma panela de pressão. Pressão, tempo, a temperatura elevada, aquela pressão agressiva para que ele possa se transformar, para poder transformar ali a sua consistência. Então, no caso da evolução do espírito, alguns evoluem com muita rapidez,
outros não, outros precisam de um tempo maior. Então aquilo que para nós aparentemente é um estacionamento, parece uma estagnação para aquele espírito, é parte daquele momento em que ele se encontra naquele processo lento de transformação, até o momento em que ele começa de fato a ter o despertar da consciência, e com esse despertar ele passa a agir de modo diferente em suas existências futuras. Então tudo isso faz parte dessa grande caminhada que cada espírito desenvolve. Avançando um pouquinho mais, sim, algumas vezes precisa de uma forma bastante difícil para o espírito despertar. A gente já viu, por exemplo, né, qual é o sentido de encontrarmos, por exemplo, só um instantinho, pessoal. Um instantinho só. Muito bem, seguindo então, falávamos aqui sobre, né, aquilo que para nós então aparentemente é uma estagnação, na verdade é o tempo que o espírito precisa para que ele possa se desenvolver. Kardec faz um comentário aqui nessa questão, dizendo, né, todos têm que percorrer os diferentes graus da escala para se aperfeiçoarem, né? Kardec então coloca como comentário: é o que sucede entre os homens, onde ninguém chega ao supremo grau de perfeição numa arte qualquer, sem que tenha adquirido os conhecimentos necessários praticando os rudimentos dessa arte, né? Então parte da construção das bases onde ele vai se desenvolver. Questão 562. Me dá um ok na área de texto, pessoal, por favor. Ok, obrigado. Ok, de novo ok, obrigado. Já não tendo o que adquirir, os espíritos da ordem mais elevada se acham em repouso absoluto ou também lhes tocam ocupações? Que quererias que fizessem na eternidade? A ociosidade eterna seria um eterno suplício. Então os espíritos respondem com uma outra pergunta, né? Se o espírito não tem nada mais o que adquirir naquela ordem mais elevada, eles simplesmente param de trabalhar, ficam nesse repouso absoluto, seria que os espíritos se aposentassem no mundo espiritual? Ou eles continuam com as suas ocupações? Então a resposta aqui de cara já disse que a ociosidade eterna seria um suplício eterno também. Kardec pergunta então aqui, insistindo nessa questão: de que natureza são as suas ocupações? Receber diretamente as ordens de Deus, transmiti-las ao universo inteiro e velar por que sejam cumpridas. Então aqui nós estamos falando de espíritos elevados, espíritos puros, porque dentro da nossa percepção, chega um momento em que o espírito ocupa, né, o indivíduo aqui na nossa sociedade, ele ocupa uma posição que chega ao limite. Aquele limite onde ele não tem mais onde progredir. E dentro da nossa visão, quer dizer, nós trabalhamos durante um certo tempo aqui nas nossas atividades terrenas, até o momento em que nós paramos para poder descansar. A ideia de tanto tempo de trabalho e depois essa aposentadoria, nós muitas vezes transferimos isso para o mundo espiritual também. Imaginando, por exemplo, que o espírito, depois de um certo tempo de atividades, ele fica ali, né, fica em repouso. E, na verdade, o que nós colocamos é que enquanto o espírito evolui, e é uma evolução contínua, não imaginemos que vamos alcançar um fim onde o espírito evolui, até o momento em que ele parou de crescer. A gente chegou até a comentar em outras atividades nossas, que dá para a gente poder ter uma ideia, bom dia Sandra, dá para a gente ter uma ideia sobre algumas ocupações no mundo espiritual. Claro que isso é meramente especulativo da nossa parte, mas dá para a gente trazer uma ilustração para termos uma ideia daquilo que acontece no plano espiritual. Então imaginarmos, por exemplo, que hoje nós temos espíritos que são acompanhantes nossos, espíritos que nos ajudam na nossa evolução, na condição de um amigo espiritual,
um protetor espiritual, até mesmo aquele anjo da guarda, né, que nós estudamos sobre as influências dos espíritos no mundo corpóreo. Mas depois nós vamos ampliando essa visão, espíritos que são responsáveis por comunidades, seja no mundo físico, seja no mundo espiritual, espíritos que vão se ocupando de grandes comunidades como cidades ou nações, espíritos que se ocupam por planetas, por exemplo, por um orbe inteiro, se dedicando a auxiliar, como por exemplo Ismael e tantos outros espíritos, né? O próprio Jesus também ocupando-se do nosso planeta, cuidando para que o nosso planeta se desenvolva. E aí a gente vai além, imaginando, por exemplo, um espírito ou um grupo de espíritos responsáveis por coordenar um sistema inteiro. E depois nós vamos além desse sistema, vários sistemas que vão se juntando, até aqueles espíritos que trabalham orientando galáxias, por exemplo. E nós podemos ir além, cada vez mais, até o momento em que começamos a sentir aquela certa vertigem de tamanha extensão que nós procuramos alcançar no universo, até aqueles que estão tão próximos de Deus, que nós nem sequer conseguimos imaginar a sua existência, as suas condições. Então o espírito continua sempre atuando, e quanto mais ele evolui, mais ele se desenvolve, mais ele tem para oferecer dentro dessas tarefas que são designadas por Deus, para que o universo todo progrida por caminhos que, mais uma vez, nós nem imaginamos o que acontece. Porque para nós, quando nós falamos em atividades, nós pensamos naquele grupo de espíritos, né, que trabalham no centro espírita, aqueles espíritos que atuam no nosso dia a dia, no nosso cotidiano. Nós vamos lembrar, por exemplo, né, André Luiz, quando ele, assim como Filomeno de Miranda, eles relatam muitos trabalhadores do plano espiritual. Trabalhadores diversos, né, daqueles que trabalham com as desencarnações, com as reencarnações, com proteção, com educação, com assistência para espíritos sofredores, aqueles que trabalham numa relação, no intercâmbio com o mundo espiritual, aqueles que trabalham com grupos de estudos. Então, a nossa visão sobre dinâmica do mundo espiritual, sobre atividades do mundo espiritual, esses espíritos estão muito relacionados com aquilo que é descrito por André Luiz, ou Filomeno de Miranda, ou outros espíritos também. Então, essa é a visão que nós temos no mundo espiritual. Mas nós podemos, sem dúvida nenhuma, expandir a nossa visão e procurarmos, dentre esses trabalhadores, atividades variadas que são ocupadas por espíritos cada vez mais desenvolvidos, cada vez mais evoluídos. Por isso, então, vale a pena a gente sempre estar acompanhando esses relatos do mundo espiritual para termos uma ideia dessa realidade que o mundo espiritual apresenta para nós. Né? No caso de Dona Ivone, temos ali o caso de vários outros espíritos, como a própria Maria também, e outros tantos nomes. Imaginemos o trabalho, por exemplo, de Emmanuel, junto ao Chico, para fazer com que a mensagem espírita e as atividades espíritas chegassem aqui no mundo físico, como Joana, como Camilo e tantos outros espíritos que vão nos acompanhando, né? A nossa Cecília, sempre presente conosco aqui, contando um pouco das suas atividades, um pouco da sua dinâmica, dá para ver aquilo que ela faz e todos aqueles trabalhadores e colegas e amigos que chegam aqui até nós, trazendo um pouquinho da sua contribuição, mostrando que essa ocupação contínua faz parte exatamente do aprendizado que cada um vem desenvolvendo. E quanto mais nós nos desenvolvemos, maiores são as nossas responsabilidades e maior ainda é o desejo de continuar trabalhando, de continuar servindo. Que esses exemplos sejam para nós um incentivo, para que nós possamos, né, no momento em que estivermos no mundo espiritual, sermos ali úteis, da mesma forma que esses espíritos que se tornam para nós modelos e referências também são. O Braz lembrou aqui, né, o espírito completista nem precisa do esquecimento do passado ao reencarnar, né? Depende, né, Braz? Depende do modo como ele desencarna. A gente não sabe ainda qual é o momento em que o espírito já não precisa mais ter essa consciência, né? Porque mesmo que ele esteja alcançando esse grau de evolução, algumas vezes a reencarnação, né, as memórias, as lembranças do passado,
podem ser para eles um certo obstáculo. Mas não sabemos exatamente em que momento o espírito passa a ter uma consciência, né, mais clara, mais plena sobre a sua própria história, né? Mas vamos lá. Seguindo aqui então, questão 563. São incessantes as ocupações dos espíritos? Porque ele começa a ter também, né, outras atividades no outro plano, né? Mas com relação às lembranças do passado, ainda há uma necessidade da gente ter esse obstáculo, né, para impedir que a história pregressa interfira no nosso presente. Mas a partir do momento em que o espírito vai se harmonizando consigo mesmo e o seu grau evolutivo permite que ele reencarne num ambiente onde o organismo que ele vai ocupar não cause tantas limitações, não traga para ele tantas limitações, as lembranças são vivas, né, e são bastante tranquilas para esse espírito. Então, são incessantes as ocupações dos espíritos? Incessantes, sim, atendendo-se a que sempre ativos são os seus pensamentos, porquanto vivem pelo pensamento. Importa, porém, não identifiqueis as ocupações dos espíritos com as ocupações materiais dos homens. Essa mesma atividade lhes constitui um gozo, pela consciência que têm de ser úteis, né? Então, o trabalho que se desenvolve no mundo espiritual, para esse espírito já desperto, para esse espírito consciente das suas atribuições, para ele é um prazer poder trabalhar. É o desejo de ser cada vez útil, cada vez mais útil. A ideia que nós temos, por exemplo, a respeito do mundo espiritual, a respeito do mundo físico, é trabalharmos durante um período, depois que nós deixamos de trabalhar, nós nos aposentamos e passamos então a curtir a vida. A educação que nós recebemos aqui no nosso mundo é essa, que a aposentadoria significa para nós o fim das atividades que nós tínhamos obrigação de fazer. Portanto, eu não tenho mais necessidade, porque a minha renda é aquela renda que me chega. Claro que nem sempre é o suficiente, mas é uma renda que prevê isso, dá para nós ali as melhores condições para que a gente possa descansar. Porém, para o espírito que tem aquela atividade em si, que tem o desejo de continuar ativo, continuar produtivo, continuar útil, seja aposentado ou não aposentado, ele sempre vai querer continuar pondo em prática aqueles seus conhecimentos, as suas capacidades. Então isso é da natureza do espírito, não das obrigações que ele tem que cumprir. É claro que durante uma fase da sua vida há a necessidade desse sacrifício contínuo de colocar em prática esse conhecimento para a sua própria subsistência, para a sua própria sustentação. Mas o que vale nesse momento não é a obrigação em si, é que o espírito, seja obrigado ou não obrigado, ele vai querer sempre produzir alguma coisa. Por isso é colocado para nós aqui que essa mesma atividade constitui um gozo pela consciência que tem de ser úteis. Então, a utilidade, a produtividade é a ordem do mundo espiritual para esses espíritos que estão conscientes do seu papel. Porém, no mundo espiritual nem sempre é assim. Nós ainda temos muitos espíritos em processo de despertamento, em processo de desenvolvimento, em que a vida no mundo espiritual tem ali uma conotação diferente. É o espírito que ainda não se deu conta da necessidade que ele tem de se desenvolver, né? O espírito não envelhece e não se aposenta, né? É a educação que nós recebemos que traz para nós essa interpretação equivocada de que aquilo que acontece no nosso mundo físico é aquilo que se reflete também no mundo espiritual. Questão 563A, dando continuidade aqui nesse raciocínio. Concebe-se isto com relação aos bons espíritos. Dar-se-á, entretanto, mesmo com os espíritos inferiores? A estes cabem ocupações apropriadas à sua natureza. Confiais, porventura, ao obreiro manual e ao ignorante trabalhos que só o homem instruído pode executar? Então, tanto nesse caso, né, que Kardec coloca para as atividades em que só o espírito instruído pode desempenhar, aquele espírito inferior não pode. Assim como aquelas tarefas
que um espírito inferior desempenha não é o espírito instruído que desenvolve. Ou seja, cada um fazendo aquilo de acordo com a sua competência. E podemos trazer esse exemplo para a nossa ilustração para aquilo que acontece no mundo físico. Aquele espírito que tem ali na sua tarefa, né, as tarefas mais simples, as tarefas de acordo com as suas competências, de acordo com as suas capacidades, então ele faz exatamente aquele tipo de tarefa. Para aquelas tarefas mais complexas, há a necessidade de um espírito, de um indivíduo, que tenha também capacidades mais desenvolvidas. Então é a mesma coisa, cada um trabalhando dentro daquilo que pode, e cada um trabalhando dentro da condição que pode. Para uns o trabalho é um prazer, para outros é um sacrifício. Para esse que é um sacrifício, a lei do trabalho vem exatamente trazer essa imposição. Ao estudarmos aqui a terceira parte das leis morais, falando sobre o trabalho, nós veremos ali que o trabalho para nós ainda é uma necessidade de evolução para a nossa sobrevivência. Porque, do contrário, se nós não fôssemos obrigados a esse trabalho, nós simplesmente não teríamos essas atividades que fazem parte do nosso processo de desenvolvimento. Eu até conversava essa semana com um aluno, né, que tinha que acordar uma aluninha pequena ainda, que ela falava assim, poxa, mas a escola é muito chata. Eu falei para ela, não se preocupa que quando você crescer um pouquinho mais e você escolher ali a faculdade que você quer fazer, você vai sentir um prazer de ir para essa faculdade. Você vai acordar todos os dias se preparando e você vai por sua própria vontade. Mas por enquanto, acordar cedo é um sacrifício, estudar é um sacrifício, fazer prova é um sacrifício, é uma tortura. Mas a partir do momento em que a maturidade vai chegando, até o momento em que ele passa dessa fase da obrigatoriedade, e ele passa a buscar realmente aquilo que ele deseja, fazendo aquilo que ele realmente gosta, isso se torna para ele um prazer. Então, da mesma forma que acontece com o estudante, que desde pequenininho é obrigado a ir para a escola, até o universitário que passa a ir por vontade própria, e ele inclusive busca o seu próprio desenvolvimento também, fazendo ali os seus cursos de aperfeiçoamento, os seus cursos de pós-graduação, até o momento em que ele passa uma vida que no final das contas, quando ele então faz ali o balanço da sua vida, ele passou 20, 30 anos estudando, sem sequer se dar conta que tudo aquilo que ele viveu poderia ter sido inicialmente um sacrifício, mas deixou de ser. Porque para ele era ali alguma coisa que ele queria fazer. Para ele era algo que ele de fato desejava. Porque isso fazia parte da sua história. Porque isso fazia parte do seu desenvolvimento. Só um instantinho. Voltei, pessoal. Então, porque isso faz parte do seu desenvolvimento. Se nós pegarmos, por exemplo, o tempo médio de estudo de um indivíduo, ele tem ali hoje, né, dentro do currículo atual, ele tem 9 anos do ensino fundamental, isso quando ele não faz as pré-escola, né? Aquele maternal, jardim 1, jardim 2, aquela coisa toda. Mas, de um modo geral, 9 anos e mais 3 de ensino médio. Então, ele tem ali num total de 12 anos. Aí ele vai fazer um curso de graduação de 4, 5, 6 anos, dependendo do curso que ele faz. Depois vem ali algumas especializações em que ele faz mais 1 ano, 2 anos, 3 anos. E depois ele continua. E a gente percebe que esse tempo todo que ele viveu fez com que ele alcançasse os seus objetivos, aquilo que ele planejou porque ele fazia porque gostava e não por obrigação. Raramente nós vamos encontrar alguém que, quando atinge o ensino superior, faz um curso de aperfeiçoamento por obrigação. Ele faz porque ele gosta, ele faz porque ele quer, ele sabe da necessidade que ele tem de fazer aquilo. Assim vai acontecendo com todos nós. Enquanto na jornada acadêmica os primeiros anos são sempre mais sacrificantes, na jornada espiritual também. O estágio inicial do espírito, para ele, é sempre uma obrigação. E o estímulo que ele recebe é exatamente a sua própria manutenção, a sua própria sobrevivência, até o momento em que ele passa a se desenvolver por vontade própria, dentro do tempo que ele alcança. Avançando aqui então,
como foi colocado para nós, né, os espíritos inferiores, né? Pois é, Dudu, foi uma fase ótima, né, em que a gente estava sempre buscando coisas novas, aprendendo coisas novas, né? Isso faz parte, né, do nosso, né, da vontade de aprender, da vontade de saber, né? Pois é, Bras, assim como elas, né, não somente elas, mas várias atividades que nós temos no nosso mundo hoje, alguns fazem por obrigação, outros fazem por vocação, sem se darem conta da relevância que isso tem, exatamente por falta, muitas vezes, de uma visão do espírito, né, do tempo que ele evolui, da sua própria natureza, da sua própria natureza espiritual, né? Então tudo isso, né? E hoje seria melhor ainda, já pensou? Porque quem tem vontade de aprender e tem esses recursos à mão, aprende de uma forma muito mais rápida, de uma forma muito mais proveitosa. O que aparentemente pode ser algo que facilite, né? Facilita para aquele que busca facilidades, né? Mas ele se torna uma ferramenta poderosa para aquele que sabe utilizar para buscar mais conhecimento ainda. Questão 564. Haverá espíritos que se conservem ociosos, que em coisa alguma útil se ocuparem? Haverá espíritos que se conservem ociosos, que em coisa alguma útil se ocupem? Mas esse estado é temporário e dependendo do desenvolvimento de suas inteligências. Há certamente como há homens que só para si mesmos vivem. Pesa-lhes, porém, essa ociosidade, e cedo ou tarde o desejo de progredir lhes faz necessária a atividade, e felizes se sentirão por poderem tornar-se útil. Referimos-nos aos espíritos que hão chegado ao ponto de terem consciência de si mesmos e do seu livre-arbítrio, porquanto, em sua origem, todos são quais crianças que acabam de nascer, e que obram mais por instinto que por vontade expressa. Ou seja, obram mais por instinto que por vontade expressa, significa que a própria vida vai exigindo deles esse esforço, o esforço de sobrevivência. Se nós pensarmos nos homens primitivos, em que eles tinham que acordar todos os dias cedo para poder caçar, para poder buscar comida, imaginemos como era a vida daqueles espíritos ociosos nessa época. O modo como a própria natureza selecionava, o modo como a própria comunidade selecionava esses indivíduos, em que cada um tinha as suas obrigações. Não era aquela coisa, eu acordei hoje, não estou a fim de caçar. Ótimo, então você não vai comer. Não tem iFood naquela época, né? Não tinha McDonald's, não tinha supermercado. Era uma questão de necessidade. E quanto mais o espírito trabalhava, mais conforto ele conseguiria adquirir. Então, naquela época, o espírito então ia percebendo que a sua vida ia se melhorando, quanto mais ele se dedicava a essa tarefa. Então, na verdade, era uma imposição que a própria natureza o chamava para despertar a sua consciência. Então, aqui, o que é colocado para nós é que há espíritos ainda que, por motivos diversos, ainda não conseguiram ter consciência do seu papel. Lembrando sempre, né, que muitos espíritos que desencarnam, não é que eles chegam no mundo espiritual sem a vontade de trabalhar. Muitas vezes esses espíritos chegam no mundo espiritual levando desequilíbrios que os impedem de trabalhar, que os impedem de se desenvolver. Trabalhar não é no sentido braçal, né? Vamos falar assim, o espírito de desempenhar atividades. Atividades que sejam para ele proveitosas, para ajudá-lo no seu desenvolvimento. Então, muitos espíritos, como nós já vimos, né? Eu lembrei, por exemplo, da prima de Lísias, lá em Nosso Lar, que era uma jovem que tinha desencarnado pouco antes do casamento, e aí então no mundo espiritual ela se encontrava naquelas câmeras de regeneração, né? Onde ela estava ali numa condição muito sofrida, em que a mente dela girava em torno da frustração que ela vivenciou. Para outros espíritos, muitas vezes a revolta, desequilíbrios diversos que vão afetando, mas isso é temporário, como foi colocado para nós aqui. A partir do momento em que o espírito consegue sair desse ciclo e passa a trabalhar, e passa
a atuar no mundo espiritual para facilitar o seu desenvolvimento, aí então isso é um sinal do despertar da sua consciência. Então, tanto o espírito não querer ou não estar em condições, tudo isso é uma questão temporária. Eu fiz aqui uma coletânea das obras de André Luiz, que traz para nós um pouquinho sobre essa questão dos espíritos ociosos. Antes o Dudu colocou, né, o desequilíbrio mental evolui tão forte que não há significação alguma para pensar e fazer algo para a sua melhora. Exatamente, né, porque a gente vai ver, assim como já aconteceu lá em Nosso Lar, como aconteceu também com Filomeno de Miranda, que traz relatos para nós, alguns espíritos, tanto aqueles que são espíritos institucionalizados, digamos assim, até aqueles espíritos que vivem em comunidades no plano espiritual inferior, são espíritos que estão presos dentro de um ciclo de ideias, de monoideias, que eles não são capazes de sair daquilo para tentarem vislumbrar algo diferente para a sua própria evolução. É como se eles estivessem presos dentro daquele inferno que eles mesmos criaram e eles vão vivendo aquele sofrimento contínuo até o momento em que esse ciclo vicioso se transforma em algo virtuoso para que eles possam se desenvolver. E aqui quando fala também que é algo temporário, esse temporário é muito relativo. Temporário no sentido de que tem começo e tem fim, a partir do momento da transformação que o espírito sofre. Mas o tempo em si, ele pode ser um tempo curto, como pode ser um tempo muito longo. Há espíritos que demoram alguns dias, semanas, meses, anos, séculos, até milênios, dependendo da condição em que eles se encontram. Mas é algo muito interessante da gente lembrar. Eu me recordo do livro O Céu e o Inferno, tipo Alexandre, né? Eu me recordo do livro O Céu e o Inferno, nas entrevistas, na sessão dos espíritos endurecidos. Eu me recordo que quando eu comecei a ler a primeira vez esse livro, a ideia de espírito endurecido estava relacionado com o espírito revoltado, um espírito rebelde. Pois é, da novela, né, o personagem, né? Então é aquele espírito que está preso dentro das suas ideias, da sua monoideia de vingança, que ele simplesmente não era capaz de fazer nada diferente, até o momento em que aquilo foi rompido. Então, naquela sessão dos espíritos endurecidos, eu sempre imaginava que eram espíritos revoltados, mas na verdade eram espíritos que estavam presos dentro daquela condição deles e não saíam com facilidade. E dentre esses espíritos que nós vimos, eram espíritos, por exemplo, que estavam apáticos. Aquele espírito que não tinha motivação para fazer nada. Era aquele espírito que tanto faz. E esses eram espíritos endurecidos. Nós vimos ali uns 3 casos que foram apresentados, em que era perguntado, escuta, qual é a sua condição? Ah, sei lá. Você não gostaria de tentar alguma coisa? Tanto faz. Você não quer experimentar? Não, não quero. Então a condição dele era sempre assim, aquela apatia contínua. E algo que a gente já conversou também, que traz para nós aquela ideia de que muitas vezes é muito mais fácil se trabalhar com o espírito revoltado do que com o espírito apático. O espírito revoltado, isso é mencionado lá no livro, é aquele espírito que se encontra com uma vontade determinada para algo que diz respeito ao seu desejo, por exemplo, de revolta, de vingança, seja lá como for. Então ele empenha todas as suas forças para alcançar aquele objetivo. E é muito mais fácil, por incrível que pareça, trabalhar com esses espíritos do que com esses apáticos. Porque São Luís comentava que você pode pegar esse espírito revoltado e mudar a polaridade de entendimento dele. Entender qual é o motivo dos seus sentimentos. Entender o que o levou àquilo tudo e ajudá-lo na sua transformação. E toda aquela energia que ele empenha para algo destrutivo, ele vai passar a empenhar para algo construtivo, para algo produtivo. Para aquele espírito que se encontra apático,
a motivação dele é muito mais difícil. Porque quando ele não tem vontade de fazer nada, só um instantinho, só um minuto. Um minutinho só. Voltando, pessoal. Ok o som, né? Ok. Então, o espírito, quando ele se encontra apático, ele não tem vontade de fazer nada. Ele não tem motivo, ele não tem estímulo, ele não tem desejo de fazer nada diferente do que permanecer naquele estado de apatia. Do lembrou, né? Parecem que vive uma certa depressão que flui internamente na sua mente, né? Onde o pensamento bom não chega. E a monoideia fica grande o tempo todo. Então é um espírito que está sempre nessa apatia. Então, quando a gente já viu, né, no caso de André Luiz, ele mostra para nós aqueles espíritos que são obsessores, que depois de um certo tempo em que eles são trabalhados mentalmente, ajudando-os, não é simplesmente forçando, mas ajudando-os a mudar o modo de pensar, eles passam a se tornar trabalhadores muito produtivos. Porque vontade de fazer eles têm. Eles só estavam fazendo uma coisa que para eles era a coisa certa, mas que na verdade trazia um resultado negativo, um prejuízo para eles próprios. E quando eles passam a olhar por uma perspectiva, aquela mesma motivação passa a ser para ele agora a motivação para algo construtivo. E, enquanto que a apatia que o espírito carrega, não adianta querer mudar. Claro que ele teve motivos para estar assim, mas o trabalho de reconstrução dele é muito mais difícil. Vamos aqui então, só acompanhar André Luiz, que eu separei aqui para vocês, diz assim. As informações sobre espíritos desencarnados ociosos no mundo espiritual revela que a ociosidade, a indolência e a fuga ao esforço são fatores cruciais que determinam a situação de sofrimento e estagnação de muitas almas após a morte física, geralmente confinadas às zonas vibratórias inferiores. A vida espiritual é descrita como uma oficina incansável, e a lei divina não oferece um paraíso de ociosidade ou um céu fácil para ser conquistado por meras afirmações doutrinárias. A ociosidade espiritual está intimamente ligada às zonas purgatoriais e ao umbral. Lembrando que essas informações são uma coletânea das obras de André Luiz, tá? Então, a ociosidade espiritual está intimamente ligada às zonas purgatoriais e ao umbral. O umbral funciona como uma região para o esgotamento de resíduos mentais, concentrando tudo que não tem finalidade para a vida superior. Nessas regiões, concentram-se almas irresolutas e ignorantes. São legiões compactas que não são suficientemente perversas para serem enviadas a colônias de reparação mais dolorosa, nem bastante nobres para planos de elevação. Vagabundos e malfeitores. O umbral possui infelizes, malfeitores e vagabundos de várias categorias. Temos também os desesperados e revoltados, pessoas que não encontram o Senhor à disposição de seus caprichos após a morte, por isso se revoltam e demoram em mesquinhas edificações. Estacionários na sombra. Muitos passam séculos e séculos recapitulando experiências, caminhando em curvas e perdendo-se no labirinto que traçaram para si mesmos. Algumas inteligências, mesmo cultas na Terra, desviam-se do caminho moral e, acostumadas à aquisição fácil de vantagens, buscam resolver problemas espirituais pelo mesmo processo, internando-se no escuro país do desespero e na ociosidade cruel. Crentes na negação. Aqueles que perseveram na negação deliberada
e absoluta da vida espiritual, acreditando na morte como o nada, o fim de tudo, o sono eterno. Chegam às regiões de serviço como embriões de vida ou fetos da espiritualidade. Tais criaturas, que não se entregam ao bem ativo e renovador, permanecem dormindo, vítimas de terríveis pesadelos. Ociosidade como vampirismo. A ociosidade é frequentemente ativa no mundo espiritual, manifestando-se como vampirismo e exploração das energias alheias. Um vampiro é definido como toda entidade ociosa que se vale indebitamente das possibilidades alheias. Essas entidades buscam sustento psíquico, são milhões de almas humanas em zonas purgatoriais, sugam as energias dos encarnados, vampirizando-lhes a vida, qual se fossem lampreias insaciáveis. Fixação nas sensações. Muitos que não aperfeiçoaram a mente para a ascensão perseguem as emoções no campo carnal como o desvario dos sedentos do deserto. Manutenção das ilusões. Preservam apaixonadamente o sistema de furto psíquico junto às comunidades na Terra, defendendo os poderes da inércia e nutrindo aversão a qualquer progresso espiritual. Influenciação dos desencarnados. Espíritos indolentes e ignorantes, que deveriam buscar a própria transformação, preferem dar palpites sobre assuntos terrestres a mentes encarnadas preguiçosas, convertendo-se em escravos de mentalidade inferior. Consequência da inércia mental, o estacionamento na ociosidade e nos vícios inferiores traz sérias consequências para o perispírito e a mente do desencarnado. Densidade espiritual. Criaturas que se agarram às impressões físicas criam densidade para seus veículos de manifestação. Aqui são as consequências, né? Torpor e infelicidade. O entorpecimento invade o espírito vazio de ideal criador, pois a ferrugem ataca a enxada ociosa. Círculo fechado e ovoides. Em casos de extrema rebeldia, ignorância e delinquência sistemática, o espírito pode perder seu corpo espiritual, transformando-se num ovoide. Essa forma resulta no monoideísmo auto-hipnotizante, pensamento fixo depressivo, no qual o espírito se concentra obsessivamente no anseio de retornar ao abrigo fisiológico. Nessa condição, são chamados de fetos ou amebas mentais, incapazes de se exteriorizarem, imobilizáveis por entidades perversas. Esse estado de débito estacionário é uma pausa na luta, imposta pela lei, em benefício da comunidade, pois sua presença consciente no mundo ou no espaço provocaria perturbações. E finalmente aqui, oposição ociosa, oposição à ociosidade no serviço de Deus. Os ensinamentos espirituais enfatizam que a jornada do espírito é de serviço, movimento e ascensão. O espiritismo é uma escola de renovação, onde cada consciência deve procurar sua integração com a vida mais alta através do esforço interior e do autoaperfeiçoamento. Muitas pessoas chegam ao espiritismo buscando a facilidade e o menor esforço, desejando receber proveito sem se dispor a dar. No entanto, a verdadeira ascensão exige que o espírito abandone a ociosidade, desenvolva suas faculdades divinas e se engaje no trabalho construtivo. Aquele que negligencia a vida na terra sem aproveitá-la dignamente, conhecerá o preço do terrível engano, resultando em perturbações e sofrimentos após a morte. A vida no corpo físico, por mais curta, é sempre um período de aprendizado e a mente, em sua jornada, deve buscar a meta da angelitude, o que não pode ser alcançado sem auxílio e trabalho. Então aqui, passar algumas pinceladas nas obras de André Luiz, mostrando para nós causas, consequências, tipos,
para facilitar aqui o nosso aprendizado, né? Então, isso traz para nós, então, a respeito dos espíritos, né, que são ociosos, infelizmente. Dudu trouxe, né, que possamos nos render aos pensamentos de prece para esses irmãos que sairão desse torpor com certeza. Só dependem muito de nós encarnados para que possamos repor fluidos benéficos, né, à sua consciência que ainda vive no lodo espiritual. Então, temos ali, né, cada espírito tem a sua história. Algumas histórias são dignas de muita compaixão nossa, né, e outras são aqueles espíritos que nós vemos hoje, por exemplo, né, em presídios, quando nós vemos aqueles tantos e tantos indivíduos que se encontram ali presos dentro de um pensamento equivocado, em que usaram a inteligência, usaram o vigor físico para a satisfação de vícios e tendências inferiores. E ali eles estão presos, reclusos, desperdiçando uma valiosa oportunidade que a vida material ofereceu para cada um deles. Então, no mundo espiritual, nós vamos encontrar espíritos assim também. Eles estão presos dentro de si mesmos, presos dentro de suas próprias mentes. E mais dia ou menos dia, haverá certamente o despertamento. E que, se nós pudermos colaborar, né, através das emanações dos nossos pensamentos, através dos exemplos, através do trabalho que nós podemos realizar, isso certamente será muito proveitoso para cada um deles. Então, muito bem, meus amigos, fechamos por aqui. Próxima questão. 565. Atentam os espíritos em nossos trabalhos de arte e por eles se interessam? Então, esse vai ser o tema que nós vamos abordar no nosso próximo encontro, falando sobre missões e ocupações dos espíritos. Fechando por aqui, pessoal, o nosso estudo de hoje.